Salve quebrada! Está começando o Desenrola Aí. Hoje vamos desenrolar sobre o direito materno e paterno da população LGBTQIAPN+. Existem muitas repercussões por parte de uma sociedade conservadora sobre como se forma e quem pode constituir uma família. Dentro dessas perspectivas da família tradicional brasileira, pessoas LGBTs não estão incluídas. Para desenrolar sobre esse assunto, nossa convidada é Thaís Oliver C., mulher cis, preta, bissexual e mãe da Carolina Ayô. Thaís é baiana de nascença, cria de Sapopemba, zona leste de São Paulo, é atriz, arte educadora, produtora cultural e cogestora do Espaço de Artes Pretas LGBTQIAPN+, Periferia Preta. Oi, Thaís, tudo bem? Olá. Somos xarás também, né? Seja muito bem-vinda. Agradeço o convite. A gente sabe que isso repercute, por exemplo, nas redes sociais, essa questão do direito à maternidade, paternidade, o direito de gerar um filho, o direito de adotar uma criança, né? Existe uma parte de uma sociedade conservadora que não aceita a população LGBTQIAPN+, nesse sentido, né? No sentido de ser mãe, ser pai, de constituir uma família. E aí eu gostaria de entender, né, com você, como que você avalia esses desafios impostos e como a gente pode avançar nesses direitos da população LGBTQIAPN+, que é de constituir uma família, simples Sim. assim. Eu acho que o primeiro ponto, Thaís, é a gente entender o que é família. Porque a família foi construída a partir de uma lógica de poder, em que existe um homem, o pai, que ele tem um poder aquisitivo que controla essa família, ele que alimenta a família, ele que traz o dinheiro, que veste as crianças, veste a mulher, tem esse poder, né? Então a família é uma estrutura de poder na sociedade. Inclusive as pessoas LGBTs, elas sofrem justamente quando o tema é família, que é o primeiro lugar onde a violência acontece, né? Então, onde boa parte das pessoas LGBTs são expulsas de casa, ou não tem um espaço seguro para existir, para serem elas. E aí a gente se torna mais ousado, de certa forma, quando a gente quer construir famílias. Mas a gente vai construir família a partir de uma outra perspectiva, que não é a perspectiva dessa lógica, né? Do pai, da mãe, essa lógica margarina, né? Do pai, a mãe e os filhinhos. A gente vem entender que família pode ser de uma outra forma, pode se dar de uma outra estrutura. Família, ao meu ver, é o espaço seguro, onde a gente pode viver, né, o mundo, sair para trabalhar, estudar e ter um lugar para voltar. Um lugar que a gente pode ser quem somos, um lugar de troca de afeto, um lugar de compromisso. Então, pessoas LGBTs, quando decidem construir uma família, boa parte, não vou falar todo mundo, né, porque tem famílias que que acolhem pessoas LGBTs, enfim. Mas o primeiro ponto é criar um lugar seguro, muitas vezes diferente do que foi criado. E para se criar uma família é necessário ter amor, ter comprometimento. E aí, quando a gente pensa em ter filhos, ter crianças, para a sociedade é um lugar muito, de certa forma, promíscuo. Porque a população LGBT ainda, infelizmente, né, uma ideia muito cafona de que a gente é sexo, tipo, uma promiscuidade, e que criar filhos é como se a gente fosse não criar de uma maneira adequada, né? Fosse só esse lugar do oba-oba, e não. Existem modelos de famílias LGBTs que são de muito respeito, inclusive a gente quebra essa lógica de que a família é um lugar de violência. Então, eu acho que o desafio para essas pessoas, os LGBTs que pensam em constituir uma família, eu acho que é no dia a dia, sabe? Por exemplo, eu sou mãe pela via da adoção da Carolina, e junto com o meu companheiro eu criei a Carolina junto com outra pessoa, que é uma pessoa trans, não binário. E aí quando a gente decidiu,
Posso contar a história da decisão? A gente decidiu. Eu quis muito ser mãe, desejava muito, e biologicamente, na estrutura da família que a gente tinha, que era só eu e ele, não era possível. E a gente pensava na inseminação, adoção, a gente estava pensando como que essa criança chegaria. Inicialmente era um desejo muito meu, mas aí ele trouxe a adoção como uma possibilidade da criança, da gente ter uma criança na nossa família. E fui no fórum da minha casa e fui lá demonstrar interesse em adotar. A partir daí começa todo assim, um processo de documentação, um processo burocrático, né, que se abre um processo jurídico. Mas aí a gente começou a refletir o que seria a gente ter uma criança, ainda mais uma criança que vem pela adoção, então que viria com uma outra história. Então a gente seria o que dessa criança? Eu como uma mulher cis, eu sabia que eu seria mãe. E ele, como uma pessoa trans não binária, ele não se identificava com a maternidade, nem com a paternidade. Não se via sendo chamado nem de pai e nem de mãe. Ele queria um filho. A gente queria ter um filho juntos, assim. Mas como que seria essa relação? Que aí vem os impasses, porque a nossa sociedade como um todo, ela é muito binária, né? Mãe, pai, ele e ela. E aí foi pesquisando outras pessoas trans com outras parentalidades diferentes da nomenclatura da maternidade e da paternidade, que ele chegou a um nome carinhoso, que é Nanai. E aí eu falei assim, nossa, mas Nanai, não existe Nanai, isso é pai e mãe, né? Como que seria para essa criança? Mas a gente foi entendendo, eu também como uma pessoa cis, ainda estou em processo de desconstrução da transfobia, e a gente foi estudando juntos. Quando a criança chegou, depois de todo um processo, isso demorou 5 anos, nosso processo. Foi um processo longo, um processo difícil, desafiador, mas eu digo que o tempo é rei, né? O tempo é muito importante, o tempo dita muita coisa. Nesses 5 anos a gente pôde amadurecer essa gestação, porque a gente pensava em tudo, como essa criança seria, como que, enfim. E aí, isso, eu gostei do que você falou, né? Pensando nessa gestação. A questão, por exemplo, de adotar também faz parte de uma gestação, né? Uma gestação, porque, por exemplo, não é uma gestação biológica, eu não senti o meu corpo mudando, né? Aumentar. Mas é uma gestação de. Você sabe que a sua vida vai mudar, que você está esperando uma criança. Você não sabe como vai ser o rosto dessa criança, aonde ela vem, dependendo do perfil que você coloca, pode ser do Brasil, de todos os estados do Brasil. Então você não sabe onde ela vem, como ela é. Então a gente foi gestando mesmo, pensando onde a gente queria que ela estudasse, sobre religião, se a gente ia falar sobre a nossa religião com ela, sabe, pensando no processo educativo mesmo, educacional, na verdade. Que uma pessoa que está gestando biologicamente pensa também, né? Que nome que eu vou dar? O nome, a criança já vem na adoção, mas a gente pode complementar o nome. Então, foi toda uma gestação longa e a gente pensava muito nessa parentalidade LGBT mesmo, que a gente não é uma família tradicional. A nossa luta não é de hoje, o hoje nem é desse século. O tempo passa e eu só vou ficando menos didática, errada ou um tipo de tática. Porque a minha mente não aguenta mais arquitetar planos de mudança para a próxima geração. Como é que eu vou ser o futuro da nação? A gente está numa guerra onde eles atacam e a gente tenta se defender, mas não tem muito o que fazer. Meu lado otimista partiu, a estrutura nos engoliu, mas vocês entendem, né? Que tem muito ódio dentro de mim. Ficando sem espaço para ter paciência com gente ruim, mas a gente não vai desistir. Um dia eu tô cansada, no outro a gente continua, com fé na mudança, sabendo que o mundo nos deve muito e a gente tá na linha de frente da cobrança. Como Afrofênix, a Fúria Negra ressurge, estampado na capa do meu primeiro livro, para me lembrar sempre de proteger o nosso corpo abrigo. Vocês ouviram a poeta slammer Tauane Teodoro. Existe esse preconceito por parte dessa população, né, que é contra pessoas LGBTs adotarem crianças, a constituírem suas famílias, porque elas têm-se no imaginário
que as pessoas LGBTs fazendo adotando crianças, ou até mesmo passando pelo momento de gestação e constituindo essa família, como que você olha para isso nesse sentido deste olhar específico que essas pessoas têm e que por isso elas esse ser um dos motivos, né, que elas trazem como motivo de não aceitação dessas famílias LGBTs se constituírem? É um grande absurdo que cada família LGBT tem sua forma de funcionar. Por exemplo, na minha, a gente tenta ao máximo criar a Carolina com uma educação menos binária. Porque a gente está tentando isso, então a gente não precisa, porque você é menina, ficar usando vestido, a gente pode usar outras coisas, você pode jogar bola, a gente tenta junto com ela, desconstruir essa lógica que pra gente não faz sentido. Na realidade, o que vocês estão buscando é fazer com que ela seja uma criança, né? Justamente. Quero brincar de bola, de carrinho, de boneca, de tudo. Que ela viva a infância dela com plenitude. Porque a infância é o lugar de você explorar o mundo, né? E que não seja necessário ela reunir a gente na adolescência pra anunciar nada. Nem que ela é uma coisa, nem que ela é outra, porque a gente permite uma infância libertadora para ela e pra gente também. Porque eu estava falando antes desse lugar de cura, porque às vezes eu vejo ela brincando ou vivenciando coisas que eu não tinha oportunidade de vivenciar. E isso vai me curando de certa forma também, porque ela pode ser o que ela quiser. Eu tive um momento na minha adolescência que eu tive que anunciar pra minha mãe que eu era alguma coisa. Quando eu comecei a gostar de meninas, eu era lésbica, então eu tinha que sentar, mãe, eu sou uma coisa, eu sou outra. Eu não quero que a Carolina tenha essa obrigatoriedade de sentar no sofá, de sofrer antes que precisa me anunciar alguma coisa. Ela só vai ser, porque ela já é agora na infância, não tem um padrão do que é certo e o que é errado, o que é menino, o que é de menino, enfim. E o medo dessas pessoas, da gente criar crianças, é porque a gente não morre em nós. Entendeu? Porque a sociedade, ela tá matando. A sociedade, ela quer ver esses corpos mortos. Ela mata de várias formas, né? O ranking de mortes de pessoas trans no Brasil é um absurdo. Então a gente vive numa sociedade que vai matando corpos como os nossos. E quando a gente escolhe ter filhos, dá continuidade, por isso que eles não querem. Porque a gente não vai morrer, entendeu? O nosso corpo morre, mas a nossa história não. E também para as pessoas conservadoras, que entendem que a gente não pode criar filhos, eles não são preocupados de fato se as crianças estão comendo, se as crianças estão tendo uma educação digna, se elas estão sendo respeitadas, porque pouco importa. Não é isso que é importante. Eles usam isso como uma máscara. Não, mas essas crianças estão sendo respeitadas? Não, isso vão desrespeitar, não vai deixar as crianças serem crianças. Vão colocar ideologia de gênero nas crianças. Mas eles estão preocupados com isso realmente? Não estão. Eles estão preocupados com a nossa continuidade. E por isso que eu falo para as pessoas LGBTs, não deixa a ideia de que nós não somos capazes de criar crianças, porque nós somos. E trazendo toda essa perspectiva do que você traz, dentro de toda essa conjuntura, existem crianças precisando de amor, precisando de afeto, precisando de carinho, precisando de um lar, né? E o amor é o que importa. Porque se fosse assim, as pessoas LGBTs não existiriam, porque a maioria delas nasceram e foram criadas por famílias cis heteronormativas, né? E, gente, estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista com a Thaís. Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente se sente assim muito agradecido de verdade mesmo pela sua presença aqui. Mas antes de finalizarmos, né, gostaria que você deixasse uma mensagem para a galera que nos assiste nesse momento. Meu recado é para você, pessoa LGBT, que gostaria de ter filhos, mas que, de certa forma, acha que não pode criar uma criança, ou que não é capaz de criar uma criança. Eu digo que você é. E quando existe a vontade, por mais pequenininha que seja, de criar uma criança, já existe uma possibilidade de revolução.
Porque nós somos capazes de quebrar ciclos de violência que passamos na nossa infância. A gente é capaz de criar famílias não como foi a nossa, a partir de uma perspectiva de violência. É capaz, sim, de sermos mães, pais, nanás, ou qualquer outra nomenclatura que possa vir a ser. Porque existem crianças que estão em instituições de acolhimento, que, como eu, adotei minha filha, que estão aí esperando famílias como as nossas, que possam dar colo, que possam acolher, que possam respeitar a sua identidade, a sua plenitude na infância, que possa viver uma infância sem violência. E sim, somos capazes de criar crianças e de quebrar os ciclos de violência, porque a partir de nós, da nossa família, do que entendemos como família, de cuidado, de afeto, é que se faz a evolução. Então, bora, eu alimento qualquer sonho de qualquer pessoa ao meu lado que queira criar crianças, que sim, somos capazes, e eu incentivo que tenhamos crianças e crianças, porque a gente só consegue pensar futuro a partir de outras pessoas. Nem sempre a gente vai estar aqui. Então, que as crianças possam ser, na verdade, a continuação dos nossos sonhos e desejos de uma sociedade mais justa e igualitária. Nossa, gente, muito, muito profundo, né? Eu também sou mãe e eu divido com você todo esse sentimento. Gente, vocês também podem seguir a Thaís no Instagram e não se esqueçam de seguir a gente também, Desenrola _ e se inscrevam em nosso canal. Nessa primeira temporada do Desenrola Aí, trouxemos especialistas e dados que mostram como ainda é desafiador as garantias e direito à vida da população LGBTQIAPN+, no Brasil. Para que haja avanços, é preciso respeitar o próximo para que possamos ter uma sociedade mais justa e livre dessa patologia que é o preconceito em todos os sentidos da vida. Esse é o 6º e último episódio da primeira temporada do Desenrola Aí. Em breve estaremos de volta com mais entrevistas e assuntos relevantes que impactam a vida da população negra e periférica. Um salve para todos, todas e todes que estiveram com a gente por aqui. O Desenrola Aí é um programa quinzenal, tendo como realização o Desenrola e Não Me Enrola e a Fluxo Imagens. Até a próxima temporada, um cheiro e axé!